informação aqui para vocês, que é aquela informação que eu estava querendo colocar. Obrigado. Então, o que eu estava falando com vocês é a discussão do espalhamento fóton-fóton, que ela retornou em conexão com a medida do momento magnético anômalo, né, dessa anomalia, porque existe um processo, né, que você existe um dos, quando a gente vai olhar o momento magnético anômalo, vamos colocar aqui. O gráfico, a estrutura do gráfico é essa aqui. Então nós podemos ter um gráfico que é assim, vamos colocar assim, pode ter, eu vou colocar de qualquer forma, assim. O que é importante para o gráfico, né, do momento magnético anômalo, é que eu tenho uma linha externa de elétron, duas linhas externas de elétron e uma linha externa de fóton. Então um gráfico desse tipo, ó, posso fazer um gráfico assim. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, é um gráfico com 4 linhas de fóton. E aqui um núcleo, pode ser um núcleo eletrônico, por exemplo. Então, esse gráfico aqui é possível, esse gráfico aqui é de ordem E3, E6, E7. Não vai dar exatamente, uma correção de ordem E6, ele tem uma correção de ordem alfa 3. E esse gráfico aqui, ó, é um gráfico de espalhamento tipo luz-luz. O que é o gráfico de espalhamento luz-luz? É uma função de Green assim. Duas termos externos de fóton, duas termos externos de fóton. Na Treleve, a gente sabe que esse gráfico é isso aqui. Esse é o gráfico que fala mais do espalhamento luz-luz, né? Um fóton para cá, outro fóton para cá, né? Dois fótons assim, interagem, né? Posso botar assim. Sai um fóton para cá, um fóton para lá. Então, seria interação luz-luz. Está nesse gráfico aqui, esse gráfico aqui, 3 termos externos. Então, dentro da razão, no cálculo da medição da anomalia, né, no cálculo teórico, tem essa contribuição. Então, essa contribuição, os experimentais conseguem tirar medidas indiretas do espalhamento luz-luz. Vou dar a referência interessante que saiu do semestre para vocês aí, né? Que é uma medida, né? O espalhamento gama-gama. Uma medida indireta. A medida indireta está ligada, a esse processo aqui, que no fundo é aquele gráfico. Esse gráfico aqui eu posso pensar desse modo, poderia pensar assim. Não é isso aqui? É o gráfico do momento magnético, né? Esse gráfico, a estrutura é isso, está fazendo o papel daquela nossa bolinha. Então, vocês podem ler esse arquivo. Pode ser até que já tenha publicado, não sei. Mas eu estou com a referência no archive. Esse espelhamento você está sempre botando que tem que ter a carga elétrica. Como eletrônico tio. E você não tem fótons interagindo. Auto-interagindo não. Precisa sempre ter intermediação hidroelétrica, grupo de elétrico. Eu pessoalmente acho que isso é errado. Sei. A palavra é. Isso, porque a gente tem um problema sério. A física, assim, tem problemas sérios, muitos, assim, mas onde o eletromagnetismo tem problema sério. Sabe? Você veja o paramento luz-luz, ele já botou um gato horrível para você. Ele não tem trilhada. Não tem trilhada, não. É um efeito só de loop, Enfim. Eu te digo assim, eu posso ser burro. Fazer uma coisa burro. Não, mas eu digo assim, a gente admite que é burro, assim, mas eu não entendo uma coisa que não tenha trilhada. Sei, né? Enfim. Realmente, se você não tem trilhada, a todos os grupos tudo acontece. Você vai chamando, claro. Mas a trilhada, as coisas têm que.
Eu imagino que esses caras como o Gira, assim, eles se não tivessem aquele ego a todos, não precisam admitiriam essa. Exatamente. Sim, Olha, onde é que está o espalhamento gama-gama? Oi? Onde é que está o espalhamento gama-gama? O espalhamento gama-gama está aqui, que é o seguinte, o espalhamento gama-gama é isso aqui. Você pode ler esse gráfico dessa forma, né? Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. O que é fundamental para o espalhamento gama-gama é que você tem uma função de Green de 4 pontos dos 4 fótons históricos. É isso que eu consigo. É desse sentido que a gente faz o espalhamento gama-gama. mas a história toda é que ali tem um elétron indo na luz, né? Aqui é loop de elétron. Não, lá em cima gama, né? E ali embaixo elétron e elétron. Aqui embaixo, nas faixinhas. Esses fótons aqui são fótons virtuais. Pois é, não são fótons reais. Não são aqueles fótons que são emitidos, que são produzidos, não é um raio laser, é um fóton virtual produzido desse efeito. Então você pega o espalhamento gama-gama através de um processo virtual. Essa aqui é a limitação que eu estou falando. Por isso que muita virtualidade. Mas esse processo nunca foi medido experimentalmente. Você não tem medida experimental dele. É o problema experimental. Mas aí vem a pergunta, é o seguinte, será que você não... Porque ali, às vezes as pessoas não entendem, ali embaixo tem um elétron, aquela faixinha, então você vem de elétron a elétron, indo num fóton. Essas fótons virtuais. Lá em cima não, né? Lá em cima não. Então você vem de um elétron a elétron, indo num fóton. É igual aquele teu triângulo que você viu agora há pouco, só que mais rebuscado. Daí você diz que o espalhamento luz está em 3 fótons virtuais, daí já começa. Daí já começa a entender. Daí pergunta bem, por que você não tem assim, um fóton, indo no fóton? Por que não tem isso? Então, quer dizer, e daí, se você tivesse isso, você estaria em acordo com esse raio que você pegou? Porque o produto para a minha geração, o que foi o seguinte, olha, não mexo mais na QD, porque o professor Kinoshita mediu tudo, já está perfeito. Mas isso foi o que foi colocado. E a minha crítica que eu vejo muito dessas super teorias, elas têm uma coisa, elas não vão lá e mexem na QD. Nem na QD, nem na mecânica quântica, elas não mexem. Elas só obtêm os termos. Assim, mas agora a gente está vendo que pode ser que não, né? A gente pode justamente essa moral dessa discussão que eu estou tentando levantar com vocês, que a gente vai prosseguir nisso por talvez uns 2 ou 3 encontros, é que o momento magnético anômalo do Bohr, ele pode estar mostrando limitações, porque não digo limitações, mas você não consegue entender tudo só com a QD. Você não consegue entender plenamente o magnetismo do Bohr só com base na QD. Então isso tem que ter uma complementação da QD. Essa complementação da QD pode ser o próprio modelo padrão. Estou dizendo que precisa ser uma física completamente nova, mas pode ser o modelo padrão também. Então, por exemplo, você fala, todas as teorias, elas sempre reproduzem a QD? Não. Pode ser que agora, justamente com mais testes, a gente consiga, agora como a gente tem mais precisão à disposição, tem aparelhagem mais complexa, você agora consiga botar o teu dedão dentro da QD mesmo e dizer, você não explica tudo. Você não consegue dizer tudo sobre o magnetismo do Bohr. O elétron sim, porque o elétron é uma partícula especial, é uma massa menor, mas você não tem mais essa universalidade. A QD é uma ótima aproximação, rola uma bela teoria que em uma primeira aproximação responde por muitas coisas. Mas de repente, se você pegar e calcular o momento magnético anômalo do tal, por exemplo, vamos dizer que você consiga medir daqui a um tempo, com maior precisão, o momento magnético anômalo do tal. Certamente você vai encontrar logo nas primeiras casas decimais desvios da QD. Se a QD sozinha não se aguenta. Então, acho que é essa a lição. Eu acho que talvez você esteja falando isso também, porque lembre-se que quando o Kinoshita foi dar esse seminário lá, era início da década de 80. Esse é final da década de 70 e início da década de 80, passaram 55 anos praticamente. E as coisas, não só teoricamente, né, mas experimentalmente evoluíram muito. O próprio cálculo, a correção do limite é de 96, você teve 48, depois teve uma correção em 68, né? 58, 48, 58, 58 e depois 96.
O que eu vejo histórico é que o Kinoshita, né? O titular de tribunal foi 81. Deve ser isso aí. E ele vinha em cima de todos os Tomonaga, Bang, toda aquela turma que fez a TV, e tipo dele lá, o Schwinger, lá para 54, fez aquele cálculo no shift, né? Isso. E aí ficou me imaginando como uma teoria perfeita. E aí o que eu Chico, acho que ele se matava se ele não conseguisse botar um tempo. Então ficou esse jargão. E o modelo padrão, José, o Sorocaba do Salão, ele também não mexeu naquele. O modelo padrão, os dois desenvolveram para aquele. Você estava vendo no YouTube uma entrevista do Salão, aquela voz dele igualada, né? You know, eu sim. Estava falando da QED, das grandes maravilhas da QED, né? Então, assim, toda a QED, o QED is perfect. Mas aquele pessoal, eles não tiveram vontade, sei lá, de mexer com aquele. Então, agora, por exemplo, eu acho que agora, isso naquela época não dava também, porque mesmo que o novo da supersimetria está certa, mas faltavam teorias que pudessem botar a coisa para frente. Hoje a gente tem uma série de possibilidades de novas teorias que extrapolam o modelo padrão, então eu acho que as pessoas são forçadas a dar uma resposta a isso. Naquela época era QED, a QCD estava, só falando no final dos anos 70, início dos anos 80, a QED estava ali gatinhando, estava assim, tirando as fraldinhas, a eletrofrágica também, acabando não tinha nem medido, acabando de calcular, não tinha nem medido o Z0, dado mais e menos, então as teorias ainda estavam muito em cima do muro. Vamos ver se isso vai dar certo. Depois, com o advento da supersimetria, teorias, mesmo que tenha vindo uma série de viagens aí, mas tem novas teorias, tem essa pressão de você fazer física além do modelo padrão, então isso aí te obriga realmente a colocar as cartas na mesa e dizer que ele é uma ótima teoria, mas ela é o começo de alguma coisa. Ela não se aguenta como uma teoria sozinha, ela é uma teoria muito boa, e para muitos fenômenos basta ela. Com a QED você resolve uma série de problemas, para muitos fenômenos, mas para outros fenômenos ela já não é suficiente. A gente está vendo o caso aí. Se eu quiser trabalhar como elétron, a QED é muito boa. Mas se eu quiser trabalhar com MUL, não se consegue só com a QED. Mesmo que você queira estudar propriedades eletromagnéticas do MUL, você precisa de algo, a QED é parte do modelo padrão. A gente não pode esquecer isso. Essa foi a mensagem do curso que eu dei no ano passado, que a gente tentou trabalhar processos eletrofrágeis, né? Processos físicos em QED. A gente estava dizendo quando é que a gente pode recortar o eletromagnetismo das demais interações. Quer dizer, para efeito disciplinar de dar um curso, eu vou dar um curso de QED. Tudo bem, então eu ignoro todo mundo, faço só QED, mas esse é o curso, não é a vida. Para efeito de vida real, a QED é parte de um processo eletrofrágil. Então, eu não consigo sempre reportar a QED e esquecer as demais interações. É uma aproximação grosseira isso. Devia assistir mais os cursos do professor Lael. Sei porque você não senta e assiste. Porque o professor Léo sempre fala a questão, vamos focar as coisas por espinho. Não, isso aí. Então vamos pegar o espinho 1. Então a QED é feita de um espinho 1 com fóton. Mas podia ter espinho 1 com outras coisas. E daí você podia ter fóton-interação, ter outras situações. Então, eu acho que você, volta a dizer, assista aos cursos do professor Léo. Porque ali tem uma coisa muito clara. Estude as coisas por espinho, não por partículas. Assim, a gente tem uma confusão aí de estudar as coisas pelo zoológico do partícula. E eu acho que o grupo de Lorentz classifica para a gente muito essa coisa de você veja as coisas por espinho. E daí você. Como eu prefiro. Também acho que é por aí. Então eu acho que a QED hoje, ela sim, ela começa, ela está no divã do terapeuta junguiano, não tem freudiano, não, ela está no processo de análise junguiana, porque a coisa é mais profunda do que a gente imagina mesmo. Eu acho que é importante isso. E leia esses papers modernos, isso aí, eu acho que é importante vocês lerem isso, porque vocês estão vendo que as pessoas estão criticando essas coisas, as pessoas estão assim procurando, e daí? Aonde buscar coisas novas, né? Eu acho que tem dois dilemas, você vai deixar claro para vocês. Você pode falar depois. Aqui,
Por exemplo, mesmo seguindo essa coisa do spin 1, daí você diz, bom, você associa com carga elétrica ou sem carga elétrica. Então você poder fazer coisas sem carga elétrica em spin 1 e depois com carga elétrica em spin 1. Então você tem um conjunto de campos com carga elétrica, certo? spin 1, isso seria QD, e também um outro conjunto de campos sem carga elétrica, isso seria também QD, spin 1. Certo? Eu acho que são duas expressões muito claras. É o caso da espintrônica no fundo. Você está começando a querer olhar, vamos dizer, as propriedades, as correntes de spin, para poder entender o magnetismo a partir das correntes de spin, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, realmente. Isso é toda a essência da espintrônica, né? É você ficar em cima, olhar as correntes, os transportes de spins, para poder entender fenômenos magnéticos. Vamos lá. Então, esse trabalho que eu acho muito importante, o nome que quando vocês quiserem procurar, eu estava falando, algum resultado, quiser compreender bem a questão, esse Eduardo de Rafael, ele escreve coisas muito interessantes sobre essa discussão dos momentos magnéticos ao mundo. Esse trabalho do de Rafael, ele é bem recente, é um archive. Ele já deve ter publicado, mas eu não sei se ele trouxe de conferência de outubro do ano passado também. 4705. Só que ele é um REC piralhado. Então, esse é o nome-chave. Se alguém precisar, eu até queria que você, Luiz, aí, se você já puder fazer um levantamento, assim, buscar lá no de Rafael os trabalhos, vamos dizer assim, mais faz uma varredura de 10 anos de trabalhos dele sobre relacionado a essa discussão dos momentos magnéticos, certo? Porque ele é a pessoa-chave. Com o de Rafael você tira todas as outras referências. Ele está sempre fazendo uma revisão sistemática dos resultados, coletando os resultados novos. Ele é o cara que está bem interessado nessa questão aí. Então, vou contar isso aí para a gente. Muito bem. Então, podem ler, esse trabalho é muito bom. O que mais? Eu queria dar uma outra referência interessante para vocês. Esse trabalho. Bom, esse aqui é um trabalho só para acontecer. Eu diria que eu colocaria título de citação. Então, ninguém vai precisar. Acho que ninguém nem o referi leu, nem o referi fez os cálculos desse trabalho. Eu acho que os referis foram próprios autores, que eu acho que ninguém teria coragem. Vai, mas ele fala assim, a contribuição daquele QED contribute, né? Standard Model Contribution. QED Contribution to the Alguém se preocupa em medir essas propriedades para antipartícula? Por exemplo, eu nunca ouvi falar. Eu não estou dizendo que não, mas eu nunca ouvi falar. Acredito que a questão da antipartícula também seja para um pósito, ele reage muito rapidamente. Eu não sei se você consegue essa instabilidade suficiente do pósito para fazer essa medida do pósito. Boa pergunta. Se alguém quiser dar uma olhada. Quer dizer, por CPT, claro, a gente imagina que seja o mesmo valor, mas isso aí é o que CPT diz, mas a gente
quer também saber até que ponto o CPT não é violado. Porque se você, hoje não existe uma atividade muito intensa na área de busca de pequenas violações da simetria de Lorentz. Então, se você encontrar que o pósitron não tem exatamente, tem uma discrepância no momento magnético anômalo do pósitron e do elétron, é uma boa questão. O elétron é medido com altíssima precisão. Não sei até que ponto se mediu do pósitron. Se o pósitron for medido com altíssima precisão e tiver uma discrepância dentro da parte significativa da medida com o elétron, porque isso pode ser um efeito de quebra da simetria de Lorentz, um efeito de violação do CPT. Certo? É uma boa questão. Se alguém tiver, eu deixo como tarefa para vocês. Esse curso aqui é um curso de, digamos, quantas cabeças? A 7 cabeças, né? Contando, vocês são 4, 3, 7 cabeças. Então, quer dizer, se alguém quiser fazer essa busca, medições, dá uma olhada primeiro, começa pelo PDG. Dá uma olhada lá no PDG, se tem alguma notícia de medição do momento magnético anômalo do pósitron. Acredito que a questão do pósitron escapa muito rápido, né? Ele é... O anti-hidrogênio aí, né, que foi produzido no ano passado, esse ano, né, o anti-átomo de hidrogênio, né, o antipróton, o antipósitron, ele durou 17 minutos. Então, já é um tempo, por um experimental dessa área de física, eu acho que é um tempo razoavelmente longo. Então, pode ser que, se tem alguma experiência, né, que você consiga aprisionar um pósitron por um tempo razoável, a ponto de medir o magnetismo dele. Pode ser uma boa coisa. E aí, se houver uma discrepância, isso pode ser um indício de uma pequena violação do CPT. Hoje o CPT é considerado, vamos dizer, hoje existe essa discussão de você ter pequenos desvios de CPT. Então, tudo indica que CPT não seja uma simetria exatamente concentrada. A gente tem medidas aqui, um resultado que foi anunciado, acho que foi em maio do ano passado, né, daquela colaboração MINUS, de Física de Neutrino, né, que mostrava uma certa discrepância entre o mesmo resultado para neutrino e para antineutrino. E ali tinha um pequeno indício de uma violação de CPT. Então, são coisas interessantes de serem vistas. Vamos aproveitar aqui a atmosfera do curso para ver isso. Não sei se alguém quiser dar para você, que é só a título de curiosidade, né, para ver como é que esse povo trabalha, a órbitas tão altas assim, naquele, certo? Então, eu vou começar agora a fazer uma discussãozinha um pouquinho mais teórica. Na próxima aula a gente vai voltar a essas coisas. Eu tenho mais coisas a dizer sobre isso aí. Então, seria o seguinte. Vamos dar uma olhadinha na corrente elétrica. Vamos pegar o eletromagnetismo, né? Vamos pegar o eletromagnetismo convencional, para a gente começar a ver dentro da teoria de Dirac como é que essas coisas vão aparecer. Então, vou pegar então nós pegamos aí, eu vou pegar a equação de Dirac, só para a gente fazer um treinamento aqui, pegar a equação de Dirac livre mesmo, só para a gente ter uma ideia. Então a gente sabe que a corrente eletromagnética, né, da equação de Dirac, ela é psi barra I psi. Então tá lá, é a nossa corrente. Bom, vamos imaginar que eu esteja falando agora, no caso da teoria de Dirac, nós sabemos que nós temos a função de onda para o elétron, é o U, e temos a função de onda para o pósitron, né? A gente tem os V's, a gente sabe, a gente sabe, pega as funções de onda de energia negativa e a gente sabe interpretar isso, né, como correspondendo ao pósitron. Então a gente sabe lá qual é a função. Vamos pegar a função de onda do elétron. Na teoria de Dirac, nós guardamos a notação U, né? U é o spinor que descreve uma solução de energia positiva. Então a gente pega aquele spinor U de P, né? Se faz a equação de Dirac com energia positiva. A gente tem lá, deixa eu ver aqui, só para a gente se lembrar aqui, é gama Mi, Mi, menos M, né? Vamos dizer que a energia, vamos dizer que a energia seja positiva. Então, isso aqui é gama zero, menos gama escalar P, né? Menos M, U, P, igual a zero. Então, nesse caso, nós estamos considerando aquela solução que a gente dá, seguindo as convenções do nosso curso, esse E aqui é aquela energiazinha positiva. É o E de P, que é mais, né, a raiz quadrada de P2 mais N2. Então, para nós, isso aí então, a solução de energia positiva é essa aqui.
Gama zero é, você traz essa equação. Se a gente pegar agora a solução de energia negativa, então vamos botar aqui a solução múltipla, satisfaz essa equação. Gama I, dI, menos M. Vou botar o quadro de momento direto aqui, U de P igual a zero. Solução de energia positiva. Se a gente pegar a solução de energia negativa, né? Essa aqui é U de P. Pegar a solução de energia negativa, V de P. Então, quando a gente pega a solução de energia negativa, aqui a gente chama de menos M. Menos M. Então, fica menos isso, e aqui o V. O E de menos Y igual a zero, certo? Né? Então, por energia negativa. Então, esse menos já tem menos gama escalar P e esse menos não dá. Aqui E ficou menos Y, sempre energia, solução de energia negativa. E a gente vai dar uma formulação quadra e vetorial para isso. Então, a gente escreve essa equação da seguinte maneira: tira esse sinal menos aqui, multiplica toda essa equação, fica mais aqui. E aí aqui a gente transforma isso aqui, escreva esse termo aqui como sendo menos gama escalar menos T. Então isso me diz que eu posso colocar isso numa notação quadro-vetorial. Isso aqui é um gama Mi e um momento P barrado Mi. Isso? Gama Mi, onde? Eu vou pensar que isso aqui na verdade isso aqui é um quadro-momento, né? Estou formando aqui um quadro de momento, P barrado Mi, que é epsilon menos T. Então, isso aqui é justamente o quadro produto, é o gama, se pegar isso aqui, gama, P barrado Mi mais M, então, se eu fizer esse produto, eu olhar esse produto aqui no espaço de Minkowski, vai ficar gama zero, P barrado zero. Então, gama zero é menos gama escalar P barrado I. Mas o P barrado I é menos P, né? A gama I, P barrado I embaixo, né? Então, vou botar aqui. Então, P barrado I embaixo, então, mais gama I, P barrado I embaixo. P barrado I embaixo e menos P barrado I em cima. Então, isso aqui fica menos gama escalar P barrado. P barrado menos P, então nós gama escalar. Então, essa equação aqui, com esse P barrado dessa forma, ela está me dizendo que essa aqui é a solução. V, aqui fica V de menos E, P. Mas V de menos E, P, no fundo, é o V de menos P barrado. Posso escrever dessa forma, se quiser. Eu posso deixar V de menos E, P. Posso escrever, não, mas isso aqui na verdade é o V. Menos E, P barrado, menos P barrado. É a forma que a gente usa para escrever a solução de energia negativa, né? Gama Mi, P barrado Mi, mais M, V, de menos E, vou colocar aqui assim, vou colocar menos P barrado, igual a zero. Onde esse P barrado, Mi, o primeiro como sendo epsilon, né? Só para lembrar isso aqui. Vamos pegar então, olha, a solução de energia positiva. Vamos pegar essa gramilha aqui. Vamos fazer a seguinte. Vamos pegar o termo de interação na ação. Vamos pegar a ação de Dirac, né? Vou pegar aqui a ação de Dirac. Vou pegar o termo da ação. Ação de interação, né? Ação que acopla o elétron e o pósitron com o fóton. Então ela é
Vamos escrever essa ação no espaço dos momentos. Vamos escrever esse termo aqui no espaço dos momentos. Vamos aqui. Na verdade tem menos aqui, né? É DI mais IEAI, né? Ainda o complemento mínimo, né? Que fica IEAI, e tem o I gama mi, então fica o I com ainda menos I. Tá bom, vamos passar aqui para o espaço dos momentos. Então aqui nós temos menos E, botar menos E. Aí psi barrado, então isso aqui é integral, botar isso D4P. Então nós transformamos de Fourier 2π à quarta. Então vamos dizer que a gente faz. Vamos dizer que o nosso psi, deixa eu apagar isso aqui. Vamos dizer que o nosso psi. Oi, fala. Só um segundo, besteira de conta. Pode falar. Na equação para os primos de energia negativa, a equação original sem P barra é com mais N, certo? É. Então o P barra se define só trocando o sinal da parte espacial. A parte espacial. Então, só que você precisa botar esse mais aí, Deixa eu ver. eu acho que tem que trocar um sinal total. E fica uma equação basicamente igual, né? Eu posso estar errado. Não tem problema. Vamos pegar aqui. A gente tem. Vamos pegar a solução de energia negativa. Vai ficar gama zero menos E. E aí aqui já sai o menos gama escalar P. Isso. E aí aqui tem menos E. Aí eu multiplico toda essa equação por menos 1. Então fica mais E. Mas eu quero dar um sentido de quadro vetor para isso aqui. Então a melhor coisa, como eu sei que. Não, mas na equação para componente negativa não tem mais E originalmente? Mais E no Não, originalmente, a equação de Dirac é essa aqui, gama mi, Pni, menos N, psi igual a zero. Sempre. Quando eu pego a solução de energia positiva ou de energia negativa, eu vou botar tanto U quanto V aqui. Só que eu vou ter que olhar o sinal da energia. Ela vira mais N justamente por causa disso. Tá certo? Então, Pedro? Bate, então? Quando ela é apresentada sob a forma do mais N, porque a gente já fez a definição. Vamos pegar a transformada de Fourier aqui da tamanho da seção V4P sobre 2π à quarta. Vamos fazer essa conversão. Então, a transformada de Fourier, vamos dizer assim, vai ser o psi til, vou botar assim, né? Vou esquecer quando eu botar psi de P, porque já é a transformada de Fourier, vou botar o til, porque tem til com barra, vai ficar meio confuso. Vou botar psi de P, é a menos IPX. Essa é a nossa convenção da representação de Fourier. Então, o psi barrado, vai ficar um psi barrado, vai ficar com um momento mais. Então, o psi barrado, vamos dizer que esse aqui seja, vai ficar psi barrado, P, é a IPX. Vamos pegar o gama mi e o psi. Então, gama mi e o psi, vamos esquecer as integrais, vai ficar D4, integral, D4, P'. Vou botar aqui, vamos chamar esse aqui de P'. P'. Esse aqui vai ser o P. D4P sobre 2π. Aí esse aqui vai ficar psi de P é a menos IPX. Isso aqui tudo vezes a transformada de Fourier do A'. Vai ficar como integral D4Q sobre 2π à quarta. Ami, na verdade um ami til, né? Um ami de Q é a menos IPX. Certo? Então estou só juntando. Bom, as exponenciais todas se juntam, nós vamos ter P', então exponencial 1, exponencial de I, P', menos P, menos Q, exponencial. Vai ficar exponencial. Mas essa exponencial está numa ação. Estou integrando D4x. Então, ao integrar, então eu vou separar essa exponencial aqui, junto com essa. Então, juntou aquela exponencial. Aquela exponencial, integrar um D4x daquela exponencial, dá 2π à quarta vezes a função belga do Dirac. Então, vamos produzir. Ao fazer a integral D4x da exponencial, nós vamos produzir um fator 2π à quarta, delta 4 de P, linha, menos P, menos X. Produzimos esse fator aqui. Vamos apagar isso aqui para não pensar, não fingir bem. Apagar isso aqui.
Isso aqui. Então nós já começamos a juntar. Acabou essa integral aqui também. Então, em termos das transformadas digitais, as integrais aqui, nós vamos ter. Vamos juntar todas essas integrais. Esse delta aqui está me dizendo claramente, né, o que é igual a PI menos P. Seria um momento transfer, né? Seria uma diferença entre o momento, né? Vamos dizer, seria o elétron final e o elétron inicial na corrente. Então, vamos só. Isso aqui está me dizendo que isso aqui eu teria, vamos dizer, em termos de representação de Feynman, isso aqui é esse gráfico aqui. Eu tenho pelinha, né? Então, a gente vê essa soma aqui tem que ser zero, né? Para a função delta contribuir, essa soma aqui tem que ter zero. Então, vamos dizer que a convenção da gente seja todo mundo entrando. Então, está entrando pelinha, está entrando pelinha, menos P, menos Q. Então, está entrando menos P, está entrando. Então, eu estou dizendo que, na verdade, P' é igual a P mais Q. É como se estivesse entrando menos Q. Então, a soma de todo mundo é zero. Então, P' menos Q é zero, ou seja, P', aqui eu posso ter entrando menos P, aí uma coisa está saindo. Eu posso colocar assim, né? Então, aqui está saindo P. E aqui está saindo Q. Vamos dizer assim. É aqui qualquer, né, filha? O momento que está entrando, a P' tem que ser o momento que está saindo, mas é isso que essa relação aqui está me dizendo. P' é Q igual a P' menos P. P' igual a P mais P. Tá certo? Então, a gente tem essa representação aqui. Vamos ver esse momento aqui. Então, isso aqui, vamos dizer agora. Então, a gente está vendo aqui o fóton, né? Ele está nesse vértice aqui. Ele está interagindo, né, com esses dois elétricos, e a interação faz com que esse momento mude, claro, mas a conservação, eu tenho um delta de conservação aqui no vértice, então o fóton está carregando, na verdade, a diferença de momento, o momento que o elétron perdeu, o P' menos P. Então, seria essa espécie de momento transfer. Estou dizendo isso aqui, P', né? É igual a P. Bom, então só para a gente entender que, o que eu estou querendo dizer, para que eu quero compreender, eu quero só ver nessa estrutura aqui, que o fóton está interagindo com esses dois. Porque no espaço das configurações está tudo do mesmo ponto, é tudo local. Então não fica muito clara a distribuição de momento. A gente sempre já faz as regras de Feynman no espaço dos momentos, né? Então a gente está vendo que dessa forma aqui a gente consegue a conservação do momento naquele vértice, dizendo que a estrutura de momento é essa. Vamos fazer o seguinte, então, o seguinte exercício. Vamos pegar essa estrutura aqui, essa corrente que está interagindo com o fóton. Então vamos agora separar só essa corrente. Vamos ver a estrutura dessa corrente. Bom, na equação de Dirac, para a equação de Dirac-Leibniz, essa corrente ela está fechada. Eu não vejo, não está claro para mim o que está aí dentro. Está claro, isso aí é uma corrente eletromagnética da teoria de Dirac. Então, vamos tentar explicitar isso melhor. Então, suponhamos que esse psi barrado, né? Suponhamos agora que eu estou mais representando pelo campo. Eu estou pegando as funções de onda. Eu tenho um elétron, uma função de onda de energia positiva. Vou pegar elétron, energia positiva. São funções de onda sempre U. Estou falando sempre de elétrons. Gama Mi, U de Q. Vou pegar essa estrutura aqui. Eu agora estou transladando, né? Isso aqui são campos.
as funções de onda correspondentes a esses campos. Eu estou vendo a função de onda do elétron. Fazendo uma corrente, tem um elétron, né? Não dá no todo o espaço das configurações, não, todo o espaço dos momentos. Estou formando esse bilinear aqui com funções de onda de elétron tomadas com momentos distintos. Tá? No fundo, eu estou pegando essa estrutura. Eu estou vendo o que está acontecendo na interação no espaço do Fourier. No espaço das configurações, é tudo x, tudo no mesmo ponto. Mas no espaço dos momentos, a gente tem uma estrutura mais clara. Há uma troca, a interação produz uma troca de momento, está aqui. Os momentos se conservam, então a gente tem essa corrente, é a corrente eletromagnética vista no espaço dos momentos. Então, as duas funções de onda do elétron, elas têm momentos diferentes. Eu estou olhando a corrente no espaço dos momentos. Vamos ver o que é essa grandeza aqui. Então, vamos tentar entender a estrutura que está aqui dentro. Então, vamos pegar a equação de Dirac da seguinte maneira. Vamos pegar a equação de Dirac, gama mi, P mi, U de P, menos M, U de P, igual a zero. Peguei a equação de Dirac da energia positiva, com função de onda U. Vamos pegar a mesma equação, vamos barrar essa equação de Dirac. Quando eu barrar essa equação de Dirac, ela vai ficar U barrado de P, o gama barrado é o gama, quando eu barrar, o próprio Pmi fica aqui, não tem problema, menos M, U barrado de P, igual a zero. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer agora a seguinte coisa. Vamos dizer que essa equação, eu só barrei essa equação, peguei a equação de Dirac no espaço dos Bragas. Vamos botar um momento aqui, vamos botar um momento P' aqui, porque eu quero produzir uma estrutura desse tipo. Ó. Vamos botar P' aqui, P' e deixar aquela equação lá com P. Certo? Vamos fazer isso. Beleza? Agora vamos fazer a seguinte operação. Vamos pegar essa primeira equação aqui, vamos multiplicar por gama mi. Então, esses índices são mudos, então vamos chamar esse índice aqui de mi. Então, isso aqui é tudo índice mudo mesmo, índice saturado, vamos chamar esse índice aqui de mi. Fazer isso aí. Então, vamos pegar essa equação aqui, vou multiplicar essa equação à esquerda por um gama mi. Vamos botar um gama mi aqui. Então, tá lá. Primeiro eu escrevi a equação de Dirac no espaço dos Ketch e no espaço dos Brais. Só troquei o momento por uma questão de conveniência. Então, a mesma equação, só que eu troquei os momentos. Vamos pegar a equação de cima e multiplicar por gama mi. Menos M, gama mi, U de P igual a zero. Peguei a equação de cima e multipliquei por gama mi. Vamos pegar a equação de baixo e vamos multiplicar por gama mi à direita. Vamos pegar essa, vou pegar. Ó, esse momento aqui, tá? Desculpa, esse momento P pode transitar à vontade. Então, só por uma questão para arrumar melhor, vou botar o momento P' aqui, tá? E aqui também tem um momento P' mi, estou botando P' mi aqui na frente. Já fiz isso. Agora, essa equação aqui, eu vou multiplicar à direita por gama mi. Eu multipliquei essa equação de baixo à direita por gama mi. Agora, a equação de cima, eu vou multiplicar à esquerda por U barrado de P'. Vou pegar essa equação. Por que eu estou fazendo isso? Para produzir esse objeto, U barrado de P', gama mi de P. Então, essa equação agora, eu vou multiplicar à esquerda por U barrado de P'. Eu vou botar aqui tem um P', e aqui vai ficar U barrado de P'. E vou botar aqui um U barrado de P'. Certo? E vou pegar de baixo, vou multiplicar à direita por U de P. Certo? Então, as operações aí. Então, peguei a mesma equação de Dirac em duas situações, na situação Ketch e na situação Bragg. A de cima, eu só escrevi de baixo no momento P'. A operação que eu fiz foi multiplicar a esquerda por gama mi. No fundo, eu multipliquei essa equação por U barrado gama mi à esquerda. E multipliquei essa equação por gama mi U à direita. Foi simples, certo? Agora a gente pode somar essas duas equações.
Posso somar esse termo, somar essa equação. Quando eu somar essas duas equações, eu estou, vamos botar aqui, somar, vou apagar isso aqui. Então isso aqui vai me dar, vamos colocar o seguinte, então, eu fiz aqui. Tá, então eu vou somar essas duas equações. Quando eu somar essa com essa, esses dois termos vão se somar, eles são idênticos. Então eu vou ter menos 2m, então vai ficar 2m, o barrado de peninha, gama mi, u de p, igual a esses dois termos somados. Vai ficar PI, o barrado de peninha, gama mi, u de p, mais peninha, mi, o barrado de peninha, gama mi, u de p. Certo? Somei as duas equações. Nem nada não deu. É o decomposto de igual. Mas você viu composto esse negócio. Não tem um erro aí não. Sinal para todo certinho, para tudo bem. Né? Então, muito bem. Vamos fazer a seguinte coisa. Tá, em cima da corda que a gente. Tá. Vamos pegar essa, então essa grandeza aqui, então a gente sabe, não, isso aqui é o barrado. Eu não posso somar essas duas coisas, porque aqui é T e aqui é T'. Mas vamos fazer a seguinte decomposição, nós já conhecemos, nós pegamos gama mi, produto de duas matrizes, a gente pode decompor na parte simétrica e na parte antissimétrica. Então, isso aqui eu vou pegar a parte simétrica, eu vou somar com a parte antissimétrica. Então, a parte simétrica é gama ni, mais gama ni sobre 2. Isso dá pela álgebra de Clifford, 2 eta mini. Então, isso aqui vai ficar eta mini vezes a identidade. Mais um pedacinho que vai ser mais gama ni, menos gama ni sobre 2. Estou chamando isso aqui desse gama ni, tá? Peguei a parte simétrica mais a parte antissimétrica. Esse objeto aqui, então, só por conveniência, vou chamar isso aqui, está ligado, vocês estão lembrados lá, o gerador, né? Das transformações. Vamos chamar esse objeto aqui de gama ni. A matriz gama é aquilo que a gente chama de matrizes gamas antissimetrizadas. É o meio do comutador de gama ni com gama ni. Chamando essa grandeza. Aí a parte antissimétrica do produto das duas matrizes, certo? Bom, gente, só notei isso. Então, isso aqui para mim vai ser mais gama ni, mais gama ni. Vamos fazer a mesma coisa agora com esse termo aqui, gama ni. Gama ni vai ser eta ni, que é o eta mini, identidade, mais gama ni menos gama ni sobre 2, ou seja, menos gama mini. Tá? Que é o gama mini antissimétrico. Certo. Então esse termo aqui, ele vai produzir, então vai ter, esse termo aqui vai produzir dois termos, e esse termo aqui colocado aqui vai produzir outros dois termos. Só que o primeiro termo que sai daqui e o primeiro termo que sai daqui são iguais. Vai ficar eta mini e aqui vai ficar eta mini. Então, eta mini vezes eta mini vezes pmi vai dar um pmi. Então, o primeiro termo que vai sair dessa equação, então quando eu colocar, vou apagar isso aqui, então todo mundo já viu o que é, então essa equação vai ficar assim, ó, 2m barrado de
gama mi, U de P. Então, o primeiro termo que sai daqui é eta mini. O primeiro termo que sai daqui é eta mini. Isso aqui, então, eta mini vezes Pmi dá um Pmi. Eta mini vezes o Pmi também dá um Pmi. Então, esses dois termos se somam, vão ficar iguais. Vai ficar Pmi, ficar P, linha, mais P, índice mi. O barrado de P', U de P. E o segundo termo? O segundo termo vai produzir aqui, ó, um gama mini. Mas aqui vai produzir um menos gama mini. Então vai ficar P menos P'. Então a gente vai produzir aqui mais um P menos P' mi. P menos P' mi. Aí vai ficar aqui o barrado de P', gama mini, U de P. Só que o P menos P' é mi. Oi? Covalente. Oh, desculpa. Peraí, obrigado, tá? Obrigado, Zé. Obrigado. Vamos tá, só para apagar aqui embaixo. Então, vamos fazer aquela historinha? Lembra quando a gente estudou o grupo de Lorentz na equação de Dirac, a matriz de spin? Lembra que a matriz de spin, o gerador do grupo de Lorentz, a representação espinorial é menos I sobre 4, comutador de gama mi com gama i. Vamos lembrar disso aqui? É o gerador do grupo, são os geradores do grupo de Lorentz na representação espinorial. Mas isso aqui é justamente duas vezes o gama mini. Então vai dar um fator menos I sobre 2, gama mini. A gente colocar. Então esse gama mini que está ali, eu posso escrever como sendo, posso multiplicar aqui por I, multiplico aqui por I, ali por menos I dá 1, e multiplico aqui por 2. Então, na verdade, aquele gama mini é 2I sigma mini. Então, vamos botar aqui 2I mais 2I e aqui sigma mini. Vou botar aqui realmente o gerador para as matrizes, o gerador do grupo de Lorentz. Certo? Então, vamos dividir isso agora tudo por 2N. Então, vai ficar a relação final ficou essa aqui. O barrado de P', gama mi, U de P, P mais P' mi sobre P' mais P', né? P mais P', né? P' mais P mi sobre 2N, o barrado de P' de P. E aí vai ficar I sobre N. Então, como que é P' menos, vamos botar menos, trocar o sinal aqui, vai ficar menos I sobre N. P' menos P. Aqui eu estou aqui P, eu botei o menos, mas vamos botar P' menos P. Mi. Aí vai ficar o barrado de P', sigma mini, U de P. A gente chegou a essa relação, que é conhecida na literatura como a decomposição de Gordon. Gordon's decomposition, né? Decomposição de Gordon. O que essa relação está me dizendo? Ela está me dizendo, ó, que aqui, isso aqui é o quê? A corrente eletromagnética vista no espaço dos momentos. Isso aqui é um escalar de Lorentz. E aqui está o quadro vetorial, está aqui. Agora, isso aqui,
vocês se lembrarem bem, o que é isso aqui? Isso aqui, quem é sigma mini? É a matriz de spin. São geradores do grupo de Lorentz, é a matriz de spin. Se a gente pegar aquela matriz sigma e j na representação de Lorentz da matriz gama, a gente vai ver que a gente ganha justamente a matriz de spin. Então, essa relação aqui está me dando, na verdade, isso aqui, ó, faz o papel, é como se fosse, ó, o valor, a transição, esse objeto aqui no espaço dos Braz, esse operador e esse objeto no espaço dos ket. Ou seja, essa matriz de spin, isso aqui é a matriz de spin, fazendo a transição desse Bra, o P' para esse ket, o de P. Ou seja, eu tenho aqui uma matriz, quer dizer, essa interação aqui é uma interação, esse pedaço aqui da interação é o pedaço governado pelo spin. Então a gente está vendo que essa corrente eletromagnética, ela tem um pedaço ali dominado pelo spin. E, então a interação, quando o fóton interage com essa corrente, ó, a parte de spin, isso aqui, então quando agora fizer a interação com o fóton, fizer botar o amide Q aqui, vou botar o amide Q aqui, vou botar o amide Q aqui e vou botar o amide Q aqui. Então a gente está vendo que o fóton aqui, se vocês observarem esse pedaço aqui é a soma desses dois momentos. Mas esse pedaço aqui é justamente o momento transfero, é isso aqui. É o que está nessa interação. Quer dizer, a interação eletromagnética, o fóton, né, ele vai carregar, essa diferença de momento, quer dizer, a parte dessa interação aqui, que depende da diferença de momento, que é essa parte aqui, é justamente essa parte que está carregando exatamente o momento do fóton. Então, o que fica claro dessa decomposição de fóton, é que olhando para essa corrente aqui, não fica claro o aparecimento explícito da interação de spin. Quando a gente olha para esse pedaço da corrente, a gente vê, ó, fica claro que vocês observam o seguinte, ó, o termo de massa está no denominador. Então, essa interação de spin, ela depende aqui do momento transfer, do momento carregado pelo fóton, sobre a massa do elétron. Aqui não é o momento carregado pelo fóton, aqui é o momento P' mais P. Então, aqui, o que eu tenho aqui, e aqui eu tenho um escalar, quer dizer, aqui a gente deve ter uma informação sobre a carga elétrica, que é o psi barrado, né? É a parte que tem a identidade aqui, é o barrado U, é a parte que é a densidade. E isso aqui é a parte do spin. Então, para nós fica claro que por que esse gráfico aqui deve estar levando em conta, na verdade, esse gráfico aqui, é por isso, vamos dizer, quando a gente pega o limite não relativista da equação de Dirac e ganha a equação de Pauli, automaticamente a equação de Dirac, ela está dando o termo de Pauli, ela dá o termo de acoplamento, né, I escalar B. É de lá que eu leio a razão giromagnética. Quando eu colocar, suponhamos que esse campo eletromagnético externo não tenha parte elétrica, seja um campo puramente magnético. Suponhamos que eu coloque o elétron no campo magnético externo, no campo estático externo. Então não tem interação elétrica. Então a gente olha para a equação de Pauli e a gente vê que aparece essa interação aqui. Então essa interação aqui, ela vem do limite não relativístico, fica claro que a interação de spin está automaticamente embutida nesse vértice aqui. Olhando assim, não fica claro o setor magnético. Tem um gama mi, beleza. Mas a gente vê que, na verdade, essa corrente, ela se quebra. Se a gente agora, em fundo, separa o momento em duas partes, né? Isso aqui é o P' mais P, quer dizer, é a soma dos momentos, mas isso aqui é o momento transferido. Então, isso aqui é que está a parte de momento transferido, quer dizer, o que o elétron perde de momento é justamente o momento que ele carrega o fóton. Então, essa interação aqui, a parte que carrega o momento transfer, é justamente a parte que tem a interação de spin. Então, o que a gente espera, porque no fundo eu estou fazendo isso aqui, ó, quando eu multiplico aquilo ali pelo já vou lá, quando eu multiplico aquilo ali pelo amide Q, no fundo, eu estou
pegando o vértice da interação eletromagnética, o barrado de P', gama μ de P vezes a μ de Q, e estou vendo que dentro desse vértice aqui está automaticamente embutida a interação de spin do elétron. Então, a parte de spin está explicitada, e a parte de spin é justamente a parte que vai carregar, quer dizer, a parte de spin é a parte que carrega a diferença de momento. Então, esse termo aqui é o Q, né? Na verdade é o QI, a gente coloca aquela interação lá, P' menos P, P' menos P é o QI. Então, isso aqui na verdade é o QI, a μ de Q. Então, quer dizer, o fóton, ele interage com a corrente de spin, e essa interação é proporcional ao momento transferido e inversamente proporcional à massa. Quanto maior for a massa da partícula, talvez menor vai ser essa interação. Claro, a gente sabe que o momento magnético ele diminui com a massa. Quanto maior for a massa da partícula, menor é o momento magnético. O momento magnético é H cortado sobre M, sobre a massa da partícula, né? Então, o grande o magneton, vamos dizer, o magneton do elétron, o magneton de Bohr, é 10 a menos 10 metros por Tesla. Agora, o magneton nuclear, se eu botar a massa do próton aqui, o magneton nuclear é 10 a menos 14 metros por Tesla. Porque quanto maior a massa da partícula, menor vai ser vamos dizer, a magnetização dela, né? Então, está acontecendo aqui. E à medida que o momento de transfer for muito grande, então se eu estiver trabalhando energias muito altas, tem grandes momentos transferidos, essa interação aqui se torna cada vez mais acentuada, a interação de spin se torna cada vez mais forte. A interação cresce com o momento, mas ela é inversamente proporcional à massa da partícula. Então, no setor de altas energias, quando eu estou trabalhando muito altas energias, esse termo aqui se torna bastante dominante, certo? Quando o momento transferido for muito alto. Certo? Então, é por isso que esse gráfico aqui, por isso que quando a gente calcula, coloca o gráfico de corrente, por isso que quando a gente calcula essa correção aqui, a gente sabe que no fundo, essa correção aqui, ela vai dar o momento transferido aqui eu tenho o momento transferido do fóton. Eu tenho o fóton carregando a transferência de momento aqui do elétron, né? Então, do elétron inicial do elétron final. Então, esse fóton aqui, ele está interagindo, o fóton com o momento transferido, ele está interagindo exatamente com a parte do spin. Então, a gente está automaticamente, ao calcular esse gráfico aqui, a gente está o quê? A gente está corrigindo esse vértice aqui, fazendo correções quânticas a esse vértice. Então, no fundo, eu estou implicitamente corrigindo a interação de spin, estou corrigindo a razão geomagnética da gente. Então, por isso que a gente centra nesse gráfico, se vocês olharem qualquer trabalho que queira calcular a anomalia do momento magnético da partícula carregada, você vai centrar nesse gráfico aqui por causa da decomposição do gráfico. Certo? Tá claro, né? Então, eu vou deixar as seguintes questões para o Luiz trabalhar. Se vocês quiserem depois, falar agora. Não, eu vou deixar uns estudos para vocês sempre executassem. Agora não? A nível sigma mesmo. Como é? Tem algum especificado a nível sigma mini? Ah, sim. Quer dizer, no fundo, é isso aqui, ó. O sigma mini é o spin. Quer dizer, no fundo, essa grandeza aqui, em termos de mecânica quântica, isso aqui, quer dizer, faz o papel, né, seria a transição desse objeto para esse objeto, quer dizer, o estado final, o estado inicial, com esse operador de transição, quer dizer, é a transição, é a interação gerada pelo spin. Quer dizer, esse objeto aqui, sigma mini, a μ, é o operador que está fazendo a conexão do estado final com o estado inicial acoplados por esse operador de spin. Quer dizer, é a interação magnética. Esse objeto aqui é a matriz de spin. Isso aqui é o spin. Na versão covariante. Claro, se eu for olhar só, imagina o seguinte, vamos fazer esse objeto, vamos ver. Vamos pegar esse objeto, vamos ver como você vê só. Quem é esse objeto aqui? Sigma mini, a μ. Vamos pegar a componente μ igual a zero. Então isso aqui está contraído com QI. Vamos pegar então isso aqui é zero. Então o que é essa grandeza aqui? Vamos botar assim. QI, a μ, sigma mini. Então isso aqui é
pegar ni igual a zero, Q0. Quando ni é igual a zero, automaticamente esse cara aqui tem que ser I. Então eu vou ter Q0, aí, sigma 0 I. Sigma I0. Certo? Quando esse cara aqui for zero, esse cara aqui forçosamente. Depois eu vou poder ter o I igual a J. I igual a J. I igual a I. I igual a I. Quando o I for igual a I, tem duas possibilidades. Eu posso ter Q0, QI a 0, sigma 0 I, mas posso ter QI a J, sigma J I. Certo? Vou só abrir essa expressão. Bom, claro, esses dois termos aqui não são iguais, né? Sigma 0i é menos sigma e 0. Vamos colocar isso aqui é menos sigma e 0. Mas aqui eu tenho 1 a 0 e aqui eu tenho 1 a i. E esse termo aqui, vamos lá, vamos deixar por enquanto quem faz esse termo aqui. Agora observe isso aqui. Sigma JI. Vamos ver quem é sigma JI na representação de Lorentz, na representação mediana. Então a gente sabe que a matriz sigma JI, ela é sigma JI, ela é menos I sobre 4, vou colocar aqui, menos I sobre 4, comutador de gama I, gama J com gama I. Gama J, gama I, menos gama I, gama J. Claro que J e I são diferentes, então vai ficar gama J, gama I, menos gama I, gama J. Vai ficar 2 gama J, gama I. Menos I sobre 2, gama J, gama I. Mas quem são as matrizes gama de Pauli? A gente passa sigma, que é a matriz de Pauli, sigma J, sigma J, e menos sigma J, e fazer esse. Agora a parte dessa aqui é a matriz euclidiana. O espaço euclidiano, então assim, gama em cima é a matriz de Pauli, né? E esse cara aqui é 0, sigma I, menos sigma I 0. Então esse produto aqui está dando para nós 0, menos sigma J, sigma I. 0, 0, sigma J, sigma I. Isso? Menos sigma I. Né? Menos sigma J, sigma I. Só que sigma I, sigma J, né? Eu sei que o J e o I são diferentes. Então isso aqui é epsilon, J e K, é I. Então isso aqui está dando I, epsilon, J e K. Vamos ensinar o menos aqui. Tira esse menos aqui, tira esse menos aqui. Sigma J, sigma I é delta J I, delta J I, em 2 pedaços isso aqui, né? Isso aqui pela álgebra, isso aqui é delta J I vezes a identidade. Então, eu já estou trabalhando com essa observação. Então, vamos ver se a gente poderia, vamos ver se a gente isso, deixa eu apagar isso aqui, perdão, não vou nem fazer isso aqui. Vamos voltar aqui um instantinho só, perdão, vou voltar aqui um instantinho só. Não vamos dizer que o I seja diferente só, vamos fazer isso aqui na cara. Isso aqui é 2, né? Esse aqui é esse computador aqui, por exemplo, é menos isso, vamos deixar isso aqui como tá. Vamos voltar com isso aqui. Então, isso aqui é menos I sobre 4, gama J, gama I, menos gama I, gama J. Isso aqui. Estou menos I sobre 4. Vamos fazer esse cálculo então. Isso aqui é 0, sigma J, menos sigma J, 0, sigma I, menos sigma I. O segundo que preciso fazer é só trocar I com J. Então isso aqui está dando menos I sobre 4. Então está dando menos sigma J, sigma I. 0. 0, menos sigma J, sigma I. E agora, menos o outro termo, ou seja, bota esse menos sigma I, sigma J, né? Então vai ficar mais, vou subtrair, então vou fazer esse cálculo aqui, mais I sobre 4, e aí trocando I com J.
Então fica sigma I, sigma J, 0, 0, sigma I, sigma J. Isso? Isso aqui ficou menos isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Logo isso aqui, logo tudo mais aqui e ali. O outro termo é só subtrair esse termo tocando I com J. Então, no fundo, eu produzi, na verdade, eu estou produzindo o comutador de sigma I com sigma J. O comutador de sigma I com sigma J, fica sigma I, sigma J, menos sigma J, sigma I sobre 4, 2I, epsilon de JK, sigma K. Vamos botar lá. Então, isso aqui agora já está ficando claro para mim quem é esse cara aqui. Essa matriz aqui, isso aqui é. E aqui vai ficar identidade, identidade. Então, isso aqui está dando para nós esse termo aqui, ó, QI, AJ, 2I, esse 2 com esse 4 aqui fica no meio, epsilon e JK, e aqui fica I com I dá menos 1, menos, e aqui fica o sigma K. E aqui é a matriz de Pauli, né? Ficou 1, com sigma K aqui, né? Sigma K, 0, 0, sigma K. Por isso que ficou, estou usando aqui. Foi forma bidimensional, foi isso aqui que ficou. Então, esse termo aqui, ó, isso aqui na verdade é um sigma K, no caso desse é uma matriz de identidade. Agora, observe isso aqui, ó. Isso aqui é epsilon e JK, QI a J, esse cara aqui está carregando nesse momento. Então, isso aqui, na verdade, é a versão em espaço de Fourier do rotacional de A. Porque esse momento que está aqui é exatamente o momento que está aqui dentro. Então, isso aqui é a transformada de Fourier do rotacional de A. Mas o rotacional de A é B. Então, isso aqui é B escalar sigma sobre 2. Ó, a interação distinta. Certo? Então, esse termo que está aqui, ele está guardando a interação distinta. Então, se a gente estiver trabalhando, se eu estiver colocando A0 igual a 0, eu estou num problema puramente eletrostático, um problema magnetostático. Esse termo aqui é 0. Então, esse termo aqui está carregando a interação distinta. Então, deixa aquele termo ficar, não tem problema. Então, o que eu quero dizer é que a interação distinta está contida aqui dentro. Isso que você queria ver, né? Porque isso aqui, no fundo, é a transformada de Fourier do rotacional de A. Que aqui é um A de Q. Então, automaticamente, essa interação, quer dizer, olhando assim, isso aqui vezes a μ, não fica claro que está manifesta a interação de magnética. Mas, quando a gente faz a decomposição do Born, ela é boa por isso, porque ela explicita a interação magnética, ela explicita o setor magnético. Não é? Eu vou deixar agora outras tarefas para vocês fazerem, para verem, depois poder analisar. Tá claro? Então é por isso que aquele gráfico, aquele famoso gráfico, né, fóton e o triângulozinho, ele está sempre dando para a gente a correção ao momento magnético, porque no fundo ele é aquilo, isso aqui é a teoria, isso aqui seria o vértice clássico. Isso aqui, agora, quanticamente, esse processo aqui pode ser corrigido. Então isso aqui, eu posso agora colocar isso aqui, isso é uma correção quântica. Sempre essa estrutura aqui, o que eu estou corrigindo é isso aqui, ó. Isso aqui tem sempre essa estrutura, um fóton, elétron, elétron. Então, tudo que tiver aqui dentro, o termo mais simples que está aqui dentro é esse, é o termo trilébio. Depois eu posso rechear aqui dentro, eu posso corrigir esse vértice de todas as correções quânticas. O que está acontecendo lá no fundo, o que eu estou fazendo aqui é introduzir as correções quânticas à interação eletromagnética, ao vértice eletromagnético. E aí o vértice eletromagnético, está claro, eu estou no fundo corrigindo isso aqui também. Aqui é o primeiro vértice, ali já tinha espinho, né? Já tinha espinho, exatamente. E aqui é o espinho. Quer dizer, o segundo barrado, o gama mi U, ele esconde o espinho ali dentro. Mas, digamos, é o fóton interagindo com o espinho elétrico. O fóton interagindo com o espinho elétrico. É o acoplamento, ó. É o campo magnético interagindo com o sigma, com o espinho. D escala sigma. D escala S, lá. Tá certo? Essa é a ideia que está por trás. Quando você coloca uma mediana com aquela ali, aquele tipo você já tem um fósforo, né?
interagindo com os pinos elétricos. Então, o primeiro exercício que eu vou deixar para vocês. Façam a decomposição de Bohr para a corrente axial, que é a interação do zeníqueo. Né? Então, pega esse gráfico aqui. Quero que vocês façam agora a decomposição de Bohr para esse objeto. No fundo, eu estou pegando isso aqui, ó. Si barrado, gama mi, gama 5, si, vezes um certo zeníqueo. Vamos colocar isso assim. Tá? Faça a decomposição de Bohr para esse objeto, por exemplo. Vou deixar um outro exemplo aqui para vocês. Outra coisa que eu vou ver se vocês falam. Faça a decomposição de Bohr para esse objeto. Então, estou deixando os exercícios de decomposição de Bohr. Agora, uma coisa interessante: tem saído vários textos na matéria condensada usando a aplicação da decomposição de Bohr no problema de corrente de spin na matéria condensada. Pegue esse objeto gama 5, cuide. Vocês têm que fazer sempre partir da equação de Dirac para o elétron e tentar produzir grandezas como essas aqui. Tentem fazer isso aqui. Então, a gente fez para a corrente elétron, para a corrente vetorial. Estamos fazendo agora para a corrente axial e estamos fazendo agora para o pseudo-escalar. Tá? E vamos só ter uma ideia, o que vai dar isso aqui? Tentem fazer também essa decomposição de Gordon para esse objeto. Para fazer a decomposição de Gordon para a própria corrente de spin. Vou deixar esse exercício aqui para vocês também. Estou quase acabando, vou botar só 7 meses. Então, estou deixando essas tarefas. Né? Luiz, que é o cara que vai estar mais interessado nisso. Isso aí vai interessar diretamente a você. Se você quiser depois ver com o Léo junto, com o Felipe, com o Pedro, tenta fazer um tchau, se o tchau quiser, tiver tempo de participar. Tentem fazer. Então, façam essas decomposições de Bohr. Agora eu vou deixar um outro exercício aqui, uma outra situação para vocês olharem. Alguém já viu a decomposição de Gordon, o spin 1? Eu nunca vi. Realmente nunca vi. Gostaria de ver. Você pode fazer, vamos tentar. Eu vou deixar para vocês a seguinte tarefa, o seguinte desafio. O que a gente está vendo? Né? A gente está vendo que o papel da decomposição de Gordon, no caso fermiônico, foi exatamente explicitar a interação eletromagnética, né? A interação de spin. Vamos tentar fazer o seguinte: quando eu pego um campo que tem spin 1, vou pegar um campo vetorial massivo, tipo W, e carregar. Vou pegar o WI, né? Que é o nosso famoso campo vetorial massivo carregado, complexo. Né? Então a equação para ele, vamos pegar o campo livre. Tá? Bom, se a gente fizer, vamos pensar aqui duas coisas. Né? Se a gente fizer a interação com esse campo, vou pegar o campo livre. Então isso aqui é dmi, WI, mais M2, WI, e nós, então isso aqui é o campo livre. A corrente eletromagnética dele, vocês sabem tirar. Sabe quem é a corrente eletromagnética desse campo aqui. Sabe que fazendo um acoplamento mínimo aqui,